8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastará com vários médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de suas vestes, e logo estoutou um fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se, tremendo, prostou-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e logo como ficou curada. Jesus então lhe disse: tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. A Bíblia diz que Jesus foi então parado por um homem chamado Jairo, que era um homem importante na sinagoga dos judeus, e esse homem tinha uma filha de apenas 12 anos de idade, que estava horrivelmente enferma, que segundo ele já estava morrendo. E ele então pede ao Senhor para que use de misericórdia, de graça, e que vai socorrer a sua família, pois a sua família estava à beira do desespero, sem saber mais o que fazer, e que precisava desse milagre, porque era a sua filha única. Olha o desespero desse pai, imagina o desespero de uma mãe sabendo que a sua única filha, o xodó da família, apenas 12 anos, está morrendo. E a Bíblia diz que Jesus então vai em socorro dessa família, a pedido desse pai. Mas no meio do caminho acontece algo inusitado. Surge essa mulher, sem nome, sem história, não se fala muito sobre ela, mas uma mulher que resolveu sair do anonimato, quebrar o silêncio, resolveu então reagir diante da situação que ela estava vivendo, de humilhação, de desprezo, de enfermidade, e então até o encontro de Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, ela então se enche de fé e de esperança, e ela diz: eu vou lá. E se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu vou ser curada. Aleluia. E essa mulher, irmãos, ela, durante 12 anos, aquela mulher viveu um dilema silencioso. Os primeiros meses, com certeza, comentou com a família, com os amigos, procurou médicos, procurou a medicina, e foi gastando. E segundo ela disse que gastou tudo que ela tinha, com vários médicos, que não resultava em nada. Continuou sofrendo, e sua vida só ia piorando. Mas aquela mulher então, ela resolve quebrar o silêncio que durante os anos foi passando. De repente aquela mulher vai se recuando, vai se reprimindo, e resolve ficar na sua casa, sozinha, recuada, vivendo um sofrimento silencioso, que só ela sabia. Ela não mais se colocava no meio da sociedade de ninguém, até porque a sua enfermidade era considerada uma enfermidade de imundície, ou seja, aquela mulher, ela era considerada uma mulher impura pela lei mosaica. E por isso todos que tocassem nela, todos que se assentassem em algum lugar que ela estivesse, ela é considerada alguém imundo também. Então a mulher começa a sofrer de uma forma silenciosa, ela começa a sofrer o desprezo, ela começa a sofrer o anonimato,
ela começa a suportar sozinha a sua dor, porque não é fácil. A solidão já é um sofrimento, a solidão já é um problema, né, irmão? Deus não criou ninguém para viver solitário. Ele mesmo diz lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só, quando ele fala da sua criação. Ninguém foi criado, foi feito para viver no anonimato. Ninguém foi criado ou feito para viver sozinho, para viver desprezado, para viver sofrendo. E aquela mulher, ela viveu um sofrimento silencioso, que fazia a sua alma gritar, o seu coração gemer. E essa mulher então carregava no seu corpo uma enfermidade que a fazia sangrar continuamente. Mas o que doía nela não era só a enfermidade, somente esse sangramento, irmãos, mas era também o sofrimento do isolamento, da exclusão, da vergonha. Considerada uma mulher impura pela sociedade, de repente ela é deixada à margem da sociedade e esquecida, vivendo só, esquecida, desprezada, humilhada, excluída por causa da sua enfermidade. Mas dentro dela pulsava algo que nem o tempo nem a dor conseguiam arrancar. Pulsava a esperança. Um dia de ser curado. Estava pulsando dentro. Assim como muitas pessoas às vezes estão vivendo o isolamento da dor, o isolamento do desprezo, da vergonha, da solidão. E que o sangramento não é somente no corpo, dela era no corpo por causa dessa enfermidade, e é uma mulher que sofreu com uma hemorragia. E 12 anos sangrando não é 12 anos de alegria, é 12 anos de choro, de lágrima. E quantas pessoas estão não somente há 12, mas há 15, 20 anos sofrendo com um sangramento muito pior que no corpo, o sangramento na alma, o sangramento nas suas emoções, o sangramento no seu coração, porque um dia foi desprezado por alguém, foi abandonado pela mãe, foi abandonado pelo pai, foi abandonado pelo companheiro ou pela companheira, foi traído, desprezado, ou vive numa prisão emocional de um relacionamento tóxico, de sofrimento, de humilhação, de angústia, e a sua alma grita, sangra há anos, o seu coração sangra há anos, e sofre esse silêncio, esse sofrimento silencioso de angústia, de desprezo. Mas assim como esta mulher, assim como ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão de reagir, de quebrar o silêncio, de romper com aquele paradigma da dor, com a vergonha, com o desprezo, ir até Jesus em busca da libertação, em busca da sua alegria, da sua felicidade. Qualquer ser humano, qualquer pessoa pode também dar um basta no seu sofrimento e tomar uma decisão de um novo rumo na sua vida. Romper com uma história de dor, romper com uma história de desprezo, de sofrimento, de angústia, e procurar ter uma nova vida. Muitas das vezes, irmãos, a libertação, ela está apenas a um passo da pessoa, e ela só precisa dar esse passo, que é o passo da fé, é o passo da crença, é o passo de quebrar o silêncio e tomar uma atitude. E aí nós aprendemos alguns pontos importantes, princípios para essa mulher, que ela tomou. Primeiro foi a de manter a esperança viva dentro do seu coração, apesar do sofrimento, apesar da angústia, do desprezo, do sofrimento silencioso, mas aquela mulher tinha esperança que ela podia mudar de vida.
Aquela mulher tinha esperança que um dia iria surgir uma luz lá no fim do túnel. Aquela mulher acreditava, queridos irmãos, irmãs e amigos que nos assistem, aquela mulher, ela tinha esperança que um dia a vida dela podia mudar e ela poderia então dar um passo na sua vida e sair daquela vida que ela vivia presa com grossas algemas de sofrimento, de dor, de angústia na sua alma. E apesar dessa esperança também, aquela mulher, ela teve que enfrentar o preconceito, quebrar as regras sociais para se aproximar de Jesus. E isso não é somente um ato de fé, mas um ato de coragem. E é o que falta muitas das vezes em muitos de nós, para que nós possamos quebrar com alguma situação, com alguma história, com algum sofrimento, quebrar então regras, paradigmas e tomar uma atitude não somente de fé, mas uma atitude de coragem para receber a nossa cura, a nossa libertação, o nosso milagre. E muitas das vezes a cura mais importante que precisa ser sarada é a cura das emoções, a cura da alma, do coração. Que às vezes tem pessoas que estão há anos sangrando no seu coração por conta de um sofrimento silencioso que ninguém sabe, só a pessoa sabe o tamanho da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia que carrega há anos e que precisa se libertar dessa dor, dessa angústia, desse trauma, dessa solidão. E aí o primeiro passo é exatamente manter a esperança, quebrar o silêncio e ter uma atitude de fé e de coragem para mudar de vida. Aquela mulher sabia que se ela fosse apanhada no meio daquela multidão, por ser considerada uma mulher impura por causa da sua enfermidade, ela poderia ser apedrejada até a morte. Mas aquela mulher teve uma atitude de fé e coragem e disse: eu vou até Jesus. E a fé dela foi tão grande que ela disse: eu não vou precisar falar com ele, clamar, pedir para ele botar a mão na minha cabeça. Não, eu vou só tocar na orla de suas vestes e eu vou ser curada. Ela determinou isso. E quando nós determinamos algo na nossa vida, irmãos, e nós não olhamos para trás, não voltamos atrás na nossa decisão, é aí que está o milagre, a libertação, a vitória na nossa vida. Porque ela disse: eu vou. Na hora que ela disse que ela ia, ninguém mais impediu ela de ir. Na hora que ela disse: eu vou tocar, ninguém ia mais impedir ela de tocar em Jesus. Na hora que ela disse: eu vou reagir, ninguém mais ia impedir ela de reagir àquela situação. E aí a vida dela muda. Amém, irmãos? Por quê? Porque ela teve esperança, ela teve perseverança, ela teve coragem, ela teve fé, e ela foi uma mulher determinada. Ela não esperou que alguém intercedesse por ela, meu Deus. Ela tomou a decisão de agir. Sua fé foi acompanhada de atitude. Ela não esperou por alguém. Porque às vezes a gente fica preso em alguma situação esperando que alguém haja por nós, seja solidário, que aconteça alguma coisa. E quando Deus está aguardando a sua reação, a nossa reação, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, para que a porta se abra, para que as correntes se quebrem, para que as coisas aconteçam, e a gente possa tomar posse daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja nas nossas vidas. Aquela mulher quebra com o silêncio. Aquela mulher, ela rompe com o medo, com a angústia, com a desesperança. E ela então agora enche o seu coração de esperança. E ela reage naquele momento. Ela sabia que aquela oportunidade poderia não surgir de novo. Aquele era o momento. Aquela era a hora dela agir.
porque ela agiu, ela recebeu o resultado dessa ação, dessa fé, dessa oração. Ela recebeu o milagre. Aleluia. E aí, irmãos, o renascimento espiritual acontece. Depois de encontrar-se com Jesus, ela não apenas foi curada, mas foi reconhecida e valorizada diante de todos. Recuperou a sua identidade e sua dignidade diante de Deus e da sociedade. Aquela mulher que já estava esquecida, aquela mulher que sofria um sofrimento silencioso, aquela mulher que era desprezada, humilhada, estava no anonimato, porque ela não saía mais de casa, sangrando há 12 anos, vivendo aquele sofrimento silencioso, aquela angústia da sua alma, do seu coração. De repente ela vê em Jesus o momento dela quebrar o silêncio, o momento dela buscar socorro, o momento dela agir a sua fé, o momento dela tomar uma atitude, o momento dela buscar aquilo que ela queria, que era a sua libertação daquele sofrimento, daquela dor, daquela angústia. Então aposto que ela queria receber a cura e assim uma nova vida. Aquela mulher que vivia no anonimato, esquecida, agora diante de Jesus ela é citada, diante de Jesus ela é lembrada, diante de Jesus ela tem a sua vida e a dignidade devolvida, e ela agora é elogiada pela sua fé diante da sociedade, e a sua ação, a sua atitude de fé seria lembrada por todas as gerações futuras, como uma mulher que teve coragem de sair do anonimato, de quebrar o silêncio, de buscar ajuda, de buscar a sua cura, de buscar a sua felicidade, de buscar a sua libertação, de buscar a sua nova vida, e que ela encontraria isso tudo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero concluir dizendo: conosco, com você, não é diferente. Você pode hoje tomar uma atitude, quebrar o silêncio, buscar ajuda, reagir diante de qualquer situação que seja, buscar o seu milagre. Você pode estar vivendo no anonimato, esquecido ou esquecida, vivendo uma dor e um sofrimento silencioso, desprezado, desprezada, humilhado, mas Jesus quer exaltar você publicamente. Jesus quer fazer o seu nome ser lembrado diante da sociedade, para que as pessoas possam ver e saber que Ele é Deus, e que Ele te ama, e que você é importante, e que Ele tem o melhor para a sua vida. Apenas creia, tome uma atitude de fé. Nem tudo está perdido. Você não está vivendo o último momento, o último episódio da sua história, nem a última página do livro. Uma nova história Deus tem para você. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para nós. Diga glória a Deus. Se faz presente aqui neste lugar, aleluia.
2, 3.